O nosso trabalho tem como tema a extração por fluido supercrítico. O grupo é composto por Gabriele Costa, Larissa Luiz, Mariana Jesus, Maiara Vieira, Raíssa Santos e Yasmin Carvalho, orientado pela professora doutora Renata Vasques da Silva Tavares. Como podemos observar no sumário, o trabalho é dividido em contextualização, fluido supercrítico, metodologia e aplicações, vantagens e desvantagens. Processos tradicionais de extração, como a extração com solventes orgânicos, deixam resíduos no extratos. Com isso, houve a necessidade de desenvolver alternativas que possuem uma tecnologia limpa, sem resíduos e uso de solventes não tóxicos. A primeira observação de uma fase supercrítica foi feita pelo barão Cagniart de Latour, em 1822. Ele observou visualmente que os limites entre o gás e líquido desapareciam quando a temperatura de certos materiais era elevada em um frasco fechado. Logo em 1879, Hanna e Hogarth continuaram sua pesquisa. A extração com fluido supercrítico em escala industrial teve início na Alemanha no final dos anos 70, com o processo de remoção da cafeína do café. Atualmente, a tecnologia supercrítica tem sido muito empregada em processos de extração devido à necessidade de obter compostos com alto grau de pureza para uso na indústria alimentícia e farmacêutica. A solubilidade do fluido supercrítico foi descoberta no final do século XIX, mas só foi utilizada na química no final do século XX. O fluido supercrítico é formado acima do ponto crítico da temperatura crítica e pressão crítico. As propriedades do fluido supercrítico estão entre um gás e um líquido, onde os gases e os líquidos podem coexistir, pois não é possível observar a transição de fase líquido e gás. A densidade pode se alterar devido à pressão aplicada de forma contínua. A constante dielétrica é reduzida com o aumento da temperatura e a diminuição da densidade, tornando substâncias polares bons solventes de compostos orgânicos. Atingindo apenas um valor crítico, ele é considerado um estado de supercrítico. O fluido supercrítico mais utilizado é o dióxido de carbono, devido a seus baixos parâmetros críticos: não toxicidade, não inflamabilidade, não reatividade. Possibilidade de obtenção com alto grau de pureza, grande acessibilidade, baixo custo e ser gasoso em temperatura ambiente. Fluido supercrítico que pode ser considerados opções em substância de dióxido de carbono, mas todos apresentam desvantagens que inibem o seu uso. Os clorofluorocarbonos são inimigos ambientais. A chave para o sucesso na extração por fluido supercrítico se dá pelo controle dos principais parâmetros de extração. A escolha do solvente supercrítico e a pressão de operação são um dos pontos que devem ser analisados primeiro. O solvente supercrítico deve ser escolhido levando-se em consideração as propriedades do composto a ser extraído, e dependendo de sua polaridade é necessário a inserção de um cosolvente, também conhecido como modificador. Em relação à pressão de operação, é desejável que o processo ocorra em pressões levemente acima da pressão em que o analito se torna solúvel no fluido, uma vez que esse controle minimiza a extração de substâncias indesejáveis. Porém, vale ressaltar que substâncias com características semelhantes ao analito ainda podem ser extraídas. De forma semelhante, a temperatura do fluido deve ser elevada acima da temperatura crítica. Em geral, o aumento da temperatura resulta em uma maior recuperação, devido ao aumento do coeficiente de difusão e, consequentemente, aumento na transferência de massa, fazendo com que o processo de extração seja mais rápido. Em relação ao tempo de extração, diferentemente do que muitos podem pensar, a relação entre o tempo e a eficiência de extração não é linear. Quando aproximadamente 50% do analito já foi extraído,
é observada uma queda na taxa de extração. E quando por volta de 70% a 80% do analito é extraído, os processos difusivos passam a controlar o processo de extração. O processo de extração por fluido supercrítico pode ser dividido em 4 estágios principais: dispersão do analito na matriz, solubilização do analito pelo fluido supercrítico, arraste do analito para fora da célula de extração e coleta do analito extraído. O esquema de extração por fluido supercrítico segue o seguinte fluxograma. O material a ser extraído é colocado num recipiente cilíndrico com bases porosas, que por sua vez é colocado na câmara de extração. Seleciona-se a temperatura e a pressão ideais para o material específico a ser extraído e para o produto final desejado. Circula-se o gás supercrítico através do material na câmara de extração até dissolver completamente as frações desejadas. Após completar o ciclo de extração, transfere-se a solução para um separador, onde a pressão é mantida abaixo do ponto crítico. Lentamente, o gás torna-se gasoso, perdendo suas propriedades de solvatação, à medida que a pressão diminui. Neste momento, o soluto precipita e é coletado. O gás expandido em estado gasoso completando seu volume circula através de um trocador de calor e é refrigerado, comprimido e liquefeito. Então, o gás é recirculado no estado líquido para o aquecedor e pode ser novamente usado nas condições pré-estabelecidas de temperatura e pressão, que o recolocam de volta à sua região supercrítica para extrações sucessivas na unidade de extração. Exemplo de aplicações de fluido supercrítico: substituição dos solventes orgânicos nos processos de extração, cromatografia, concentração, purificação, infusão, reações químicas de hidrogenização e polimerização, podendo também ser utilizado na impregnação e formação de partículas, obtendo excelentes rendimentos com baixos níveis de resíduos a serem tratados. Podemos usar como exemplo a aplicação do fluido supercrítico na cromatografia de coluna, sendo a fase móvel o geossílica e a fase móvel um solvente orgânico supercrítico mais folhas secas. É uma alternativa aos métodos GC e HPLC. O fluido supercrítico oferece maior sensibilidade de suas propriedades químicas em função das suas propriedades termodinâmicas, além de serem mais rápidos que o HPLC e podendo ser formado em temperaturas menores que o GC. Alguns exemplos notáveis da aplicação do fluido supercrítico é a transformação de celulose em glicose, onde a glicose pode ser extraída da celulose via água supercrítica. Podem ser utilizados também no refinamento de petróleo, no processo de desfaltação do propano. Como todo processo, a extração por fluido supercrítico ela apresenta certas vantagens e desvantagens. As suas principais vantagens é que ele é facilmente eliminado após extração, não deixando assim resíduos no extrato. Acho que a principal vantagem desse processo é que a separação ela é feita em baixa temperatura, o que facilita bastante essa extração. Os fluxos de extração são rápidos, os extratos quase não sofrem hidrólise, oxidação, esterificação ou algumas alterações térmicas, devido que ele é feito em baixas temperaturas. E como o gás que ele é utilizado é o gás carbônico, ele é um gás que tem baixo custo, ele é não inflamável e é um gás inerte. Já se tratando das desvantagens, ele acaba se tornando um processo muito caro devido a todos os seus equipamentos que é necessários para esse processo.
Como exemplo, um equipamento ali ele pode custar aproximadamente R$160 mil e ele apenas vai estar processando 5 litros por vez, o que torna essa uma grande desvantagem para esse processo. Aqui temos uma foto do equipamento para exemplificar e mostrar o quão complexo é esse equipamento, por isso que ele acaba se tornando tão caro. E então em produtos que acabam tendo um baixo valor agregado ou então um baixo rendimento, ele acaba se tornando economicamente inviável tá fazendo a extração por esse processo. Portanto, é possível concluir que a extração por fluido supercrítico é uma técnica utilizada principalmente na extração de analitos de matrizes sólidas. Além disso, o fluido utilizado possui a capacidade de dissolver não voláteis de alta massa molar, tendo como uma das principais vantagens o uso de solventes não tóxicos, garantindo a extração de produtos de alta qualidade e a manutenção das propriedades organolépticas do produto, além de ter variadas aplicações.